Neste momento, Senhor, que se usa agora o pastor Célio, Senhor, para ser o vaso nas tuas mãos, Senhor. Que ele, lógico, Senhor, que a tua palavra é importante, a tua palavra é vida, a tua palavra é maná espiritual para cada um de nós, Senhor. Abençoa o pastor Célio e usa ele, Senhor, para que toque, Senhor, de uma maneira especial em cada um de nós, como sempre oro, Senhor. É sempre a mesma coisa que eu oro? Sim, talvez seja, mas porque a tua palavra ela é sempre poderosa, Senhor. Usa o pastor Célio, usa ele especialmente hoje, especialmente nesse momento, que cada momento, Senhor, seja importante para cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém? Amém, aleluia. Estão comigo? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora quero que os irmãos façam uma reflexão comigo. Cada um de vocês está satisfeito com a vida que você levou até hoje? Com as coisas que você viveu, com as coisas, com os erros e com os acertos que vocês tiveram? Será que você está satisfeito hoje com como é que eu posso explicar para os irmãos? Com a maneira que você dirigiu a tua vida e com aquilo que você conquistou e com aquilo que você desejaria tivesse conquistado até agora e você não conseguiu. Se nós olharmos para trás, nós queríamos estarmos numa outra perspectiva de vida, né? Queríamos ter prosperado em muitas outras áreas da nossa vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida espiritual e nós entendemos que nós chegamos muito tarde, às vezes, para Cristo. A gente perdeu tanto tempo fora da igreja, tanto tempo gastamos as nossas forças, a nossa juventude em coisas que não acrescentam na nossa vida como ser espiritual nas presenças de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, que muitas das coisas que nós vivemos na nossa vida não foi erro nosso, não foi uma dificuldade que nós agregamos à nossa vida porque nós queremos. Muitas das coisas que nós vivemos na nossa vida, nós trazemos de herança dos nossos pais, de herança dos nossos avós, e de coisas que eles viveram e que eles decidiram fazer nas suas vidas no passado, e que afetam a nossa vida no presente. São coisas que nós não temos nada a ver, mas são maldições hereditárias que vêm gerando de gerações em gerações e trazendo essas coisas que não foi coisas que nós introduzimos na nossa vida. Nós precisamos entender algumas coisas dentro da palavra de Deus que nos leva a romper um ciclo desse tipo de coisa dentro da nossa vida. Dentro da palavra de Deus, não somente há a maldição hereditária que vem dos nossos pais, dos nossos avós, mas também existem bênçãos geracionais que nós podemos gerar a partir de agora. A palavra de Deus diz que se nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, não é verdade? É verdade. Se ela nos liberta de alguma coisa, então ela tem que nos libertar para que o nosso futuro e o futuro daqueles que estão, dos nossos descendentes, seja totalmente transformado. Mas se essa transformação não chega na minha vida a partir deste momento, a minha filha e o meu neto possivelmente herdarão essas mesmas coisas. Existe uma palavra poderosa dentro da palavra de Deus, que o Espírito Santo me revelou essa semana, e que é tão falada, tão pouco falada nas igrejas e tão pouco compreendida, que é uma palavra que tem o poder de romper essas coisas. É a questão da confissão. A palavra a pastora Ana falou lá embaixo, no último momento da oração aqui, confirmou a ministração de hoje. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Amém? Aleluia. E é o engraçado que a palavra de Deus, quando fala de romper cadeias ou coisas, maldições hereditárias, eles não estão falando de revelar isso a Deus, porque Deus conhece. O versículo que nós vamos ler a partir de agora, ele fala uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade para entender, mas o Espírito Santo, como ele é bondoso demais, ele é o professor que nos ensina, nos leva a entender as coisas de uma maneira, de uma perspectiva bem diferente daquilo que nós achamos que é, né? Eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 5. Glória.
capítulo 5, versículo 16. Versículo 16. Amém. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 16. 5, versículo 16. Santiago. A Santiago. Em japonês seria o Jacobo. Oh. Jacobo. Em inglês, pastor? É Jacobo também. Tiago e meio? James. A James. James. Tá bem? Amém. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Oh, glória. A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém. Amém. Jesus. É interessante que quando nós falamos, muitas vezes, existem muitas curas e muitas coisas que nós precisamos de cura do nosso corpo físico, né, não está sendo gerado pelo um desgaste natural do nosso corpo. Muitas vezes são pecados que estão escondidos, estão escuros, né, que não foram revelados e confessados, que ele pode gerar enfermidades no nosso corpo físico. E você veja que o interessante é que a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala: confessai vossos pecados uns para os outros. Né? Por que não precisamos, nós temos que revelar uns para os outros e não nós para com Deus? Deus conhece o nosso pecado, Deus conhece a nossa debilidade, Deus conhece tudo aquilo que nós já cometemos, que estamos cometendo, que é aquilo que vamos cometer. Só que existe uma coisa que nós precisamos entender, e eu quero levar você numa história tão conhecida de Abraão. Né? Ele é um exemplo de muitas coisas dentro da palavra de Deus, e ele cometeu um pecado, né? E que esse pecado ele não foi confessado, e por causa de não ser confessado, o seu filho Isaac cometeu o mesmo pecado. Por isso que eu quero levar você a entender nessa noite que aquilo que a decisão que você toma hoje não afeta somente a você, afeta uma geração na tua linha de descendentes, os teus filhos, os teus netos e assim por diante. Assim como o dízimo de Abraão, ele pagou quando ele voltou da guerra dos 5 reis, ele ganha a guerra, liberta o seu sobrinho Ló, e ele então entrega os dízimos para o Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz que ele dizimou não só por ele, mas pelo seu filho e pela descendência, até a terceira descendência, né, dos seus descendentes, imagine. Então significa que a bênção de Abraão atingia toda essa geração. Então nós, como seres humanos, temos que tomar cuidado com aquela decisão que nós tomamos. Porque a decisão que nós tomamos, ele pode afetar a nossa vida diretamente, mas também gerará algo que vai afetar os seus filhos e os seus netos também. Então, quando Abraão ele chega diante das terras de Melquisedeque, ele temendo por sua vida, ele mente, dizendo que a sua esposa, né, que era sua meia-irmã, Sarai, na época não era nem Sara ainda, era Sarai, e Abraão não era nem Abraão ainda, era Abrão, né? Então, ele chega diante daquelas terras já pedindo para sua esposa, o negócio é o seguinte: vamos chegar lá e vamos falar que você é minha irmã. De tudo ele não estava mentindo, porque era meia irmã dele, né? Por que ele estava falando? Minha esposa pergunta, por que ele estava mentindo? Por quê? Porque a Sara era uma mulher linda, né? Muito bonita, diz a palavra de Deus. Então ele temia por sua vida, né? Ele falou assim: melhor eu falar que você é minha irmã, antes que o povo dessa terra me mate para ficar com você. Então, eu temendo por minha vida, então vamos falar o seguinte: vamos falar que você é minha irmã. E realmente ela era uma mulher muito bonita. Tão bonita é que o rei, o Abimeleque, chamou e pediu para que ela, fizesse parte das suas esposas. Gênesis capítulo 20, versículo 2, abra comigo. Nesse capítulo, Gênesis quanto? Gênesis 20, capítulo 20, versículo 2. Gênesis 20, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia. Amém. Muito complicado de encontrar. Gênesis capítulo 20, versículo 2 diz assim: ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar,
mandou buscar a Sara e tomou-a para si. Amém? Amém. Então ele mentiu. Só que a diferença, você vai ver a diferença do que Abraão fez para que Isaac fez. Existe uma diferença aí. Abraão, ele mesmo sabendo que ele tinha mentido, ele não confessou o seu pecado. Porque quando você vai ler os versículos que segue, o versículo 3, ele diz assim, versículo 3, aí mesmo no capítulo 20. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Quem revelou? Deus. Deus revelou a Abimeleque, para que Abimeleque não pecasse e o pecado que Abraão cometeu não fosse perpetuado. Amém? Então quem revelou? Quem revelou o pecado de Abraão? Foi Deus. Amém? Então o que acontece? Depois disso, você vai ver, você vai lendo esse capítulo, você vai ver que Abraão em momento nenhum, ele até repete o que Deus falou, mas do coração dele fala para ele, realmente eu me arrependo, não quero causar dano ao Senhor e tal, e confessando o seu pecado. Ele não confessou o seu pecado. Aí o que acontece? Quando acontece isso na nossa vida, nós não confessarmos um pecado, significa que esse pecado está oculto. Amém? Amém. Aquele pecado que nós não confessamos, nem para o pastor, nem para os irmãos, nem para Deus, e Deus sabe dessas coisas, mas nós não falamos isso com Deus. Quando se fala que algo está em oculto e não está revelado, ele não está na luz. Amém? Amém. Está entendido? Oculto, não revelado, significa que ele está na escuridão, não está na luz. E se ele não está na luz, ele não está sendo regido por Deus, porque não está na luz. Então significa que há uma legitimidade, há uma legalidade de Satanás trabalhar na sua vida nesse contexto. Amém? Se ele tivesse na luz, tivesse sido confessado conforme a palavra de Deus que nós lemos em Tiago 5,16 nessa noite, ele não teria legalidade, porque havia então tido uma confissão da nossa parte diante de Deus, traria à luz o nosso pecado, então seria esse pecado entregue nas mãos de Deus, orado por nossas vidas então teria alcançado a cura de Deus. A cura aqui, eles não estão falando somente de cura física, podemos entender dessa maneira, mas também é uma cura, que é uma cura interior, uma cura da nossa alma, do nosso espírito, que precisa de uma cura, para que nós possamos ter uma vida totalmente ligada e arraigada no Espírito Santo. Tudo aquilo que está oculto, significa que ele não tem legalidade diante de Deus, mas ele tem legalidade diante de Satanás. Então ele precisa trazer a luz para que isso possa ser cortado, essa ligação, de gerações em gerações. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família, faz parte da minha família. Essa pessoa, ela é separada do marido, e você veja o que acontece. Quando eu comecei a observar essa mensagem, veio essa pessoa na minha mente. Ela é separada do marido. O que acontece? Ela nunca mais se casou. E o que aconteceu? A sua filha separou e também nunca mais se casou. E o filho mais velho dela separou e até hoje não tem mulher. Então você veja que quando uma decisão de um pai, de uma mãe tomada na sua vida, ele vai gerar certas coisas na sua descendência. Amém? Então toda decisão que nós tomamos, negativa ou positiva, afetará uma descendência da nossa vida. E nós precisamos então quebrar essas coisas para que as gerações que forem geradas a partir de nós faça as coisas prosperarem no mundo espiritual debaixo das mãos de Deus. E a sua vida seja transformada e eles sejam tocados pelo Espírito Santo. Se nós queremos que nossos filhos sejam libertos, que nossos filhos sejam crentes e vivam dentro das mãos do Senhor, nós temos que permanecer no lugar onde nós estamos. Porque por mais que nós chegamos no dia que Deus nos recolha desta terra, no dia da nossa morte, e nós não possamos ver os nossos filhos conversos dentro da igreja, uma hora ou outra Deus vai trazer, porque existe uma bênção hereditária a respeito da nossa conversão. A nossa fidelidade com Deus
afetará os nossos filhos e os nossos netos. Aleluia. Então nós precisamos entender que existe dentro dessa palavra que nós estamos ministrando essa noite, que o Espírito Santo está ministrando essa noite, um poder muito grande dentro da palavra confissão. A confissão, ela está sendo muitas vezes esquecida dentro dos púlpitos da igreja. E é uma palavra fundamental para o crescimento da igreja. Porque muitas vezes as pessoas se convertem dentro da igreja, mas por falta de conhecimento, eles não conseguem romper essas barreiras, não conseguem romper essas correntes que ainda está segurando a tua vida no passado, né, para que você possa realmente viver uma vida de vitória. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, assim, maldições hereditárias de pobreza, né? Meu pai e meus avós foram pobres, meu pai foi pobre, eu também tenho que ser pobre, porque esse é o destino que me cabe, né? Como é que nós podemos romper essa maldição? Quando nós confessamos a Deus aquilo que está bloqueando as bênçãos de Deus na nossa vida, nós quebramos isso, nós alcançamos a prosperidade na nossa vida natural, seja financeira e espiritual, mas essa é uma decisão que vai ser uma bênção para gerações da nossa família. Eles vão prosperar financeiramente, né, vão alcançar lugares que nós não pudemos alcançar por falta de conhecimento da palavra, e vão prosperar espiritualmente, que é o mais importante. Por isso que se nós queremos o bem dos nossos descendentes, nós temos que permanecer no lugar onde nós estamos. Aleluia. É o único lugar que nós podemos crescer e abençoar a nossa descendência, apesar que não podemos abençoar a nossa ascendência, mas a descendência, a partir de nós conseguimos abençoar. Nós conseguimos mudar, né, o futuro dessas pessoas. Embora você não veja isso no mundo natural, ainda muitas coisas acontecendo na vida dessas pessoas, dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas a partir do momento em que nós decidimos fazer essas coisas, né, conseguimos mudar o destino dessas pessoas. A irmã Ana, né, se converteu aqui no Japão, aceitou Jesus. A semana passada ela chegou para mim: pastor, eu estou muito feliz, minha mãe, meus irmãos, meu cunhado, a vizinha, amiga da minha mãe, todo mundo dando testemunho, foram batizados, porque existe uma bênção que está sendo gerada a partir da vida dela. Amém? E fica muito mais leve, né, você pensar que Deus está no negócio. Né? Então você vê que a mãe dela, né, aceita Jesus, então já vem uma bênção aí através da mãe, né, para a vida dela também, para a vida dos netos e das pessoas que virão a partir dos descendentes que virão a partir deles. Né? Então você veja que é uma coisa que vai gerando bênção. Né? Estar nas mãos do Senhor, viver nas mãos do Senhor, viver no lugar onde Deus vai fazer de tudo para que as bênçãos dele possam atingir sua vida. Glória a Deus. Né? Mas nós temos que começar a entender que Deus, ele vai começar a gerar alguma coisa a partir do momento em que nós tomamos um passo de fé. Não adianta nós aceitarmos Jesus e nós continuarmos na mesma frieza espiritual, né? Na mesma indecisão, ou seja, ser indeciso, né? De dar um passo de fé, de aceitar realmente aquilo que a palavra de Deus está falando. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, não, isso eu acho que não serve para mim, né? Eu acho que essa palavra é só para as pessoas que são santas, e pessoas que fazem um curso de teologia, que são doutores e PhD em teologia, são merecedores dessa palavra. Não, a palavra de Deus é para todos. Amém. A partir do momento que você aceita Jesus, tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus é herança nossa. Glória a Deus. É minha, é tua. Né? Se a palavra de Deus diz que está dizendo que tem cura para nós, a cura é nossa. Aleluia. Se Deus está dizendo que tem prosperidade financeira dentro da palavra, a prosperidade financeira é nossa. Se a palavra de Deus está dizendo para nós que existe um casamento feliz, que existe um matrimônio feliz, onde sejam a esposa e o marido felizes diante de Deus, porque a palavra de Deus nos está dizendo, isso é para nós. Não adianta nós aceitarmos Jesus e falar assim, não, eu aceitei Jesus, mas a minha casa não aceitou Jesus, então a minha bênção não é para mim. Não, a bênção, ela vai partir a partir do momento em que você decide aceitar Jesus. Amém. Amém? Deus, para poder entrar num lar, ele precisa de alguém convertido neste lar. Sim, Deus. E quando você aceita Jesus, Deus entra no outro lar, ele vai mudar a realidade da tua vida. Em nome de Jesus. Mas tudo isso acontece a partir de um ponto de vista em que nós estamos falando nessa noite.
Esse versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele precisa ser verdade na nossa vida. Sim. Se ele não for verdade na nossa vida, a palavra de Deus, ele não faz muito sentido. Para que eu vou aceitar um Deus que é amoroso, um Deus que é poderoso, um Deus que nos salva, um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso, né, para as nossas vidas, se nós não temos não delicadeza, mas sim a confiança de abrir a nossa vida para Deus. Amém? Deus, ele precisa entrar na nossa vida. Mas não é somente aceitando Jesus que ele vai entrar na nossa vida. É aceitando Jesus e permitindo que esse Jesus que nós aceitamos realmente entre na nossa vida e mude as situações. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós aceitamos Jesus e falamos assim, não, minha família foi assim, assim, assado, e o meu destino é viver assim. Por mais que eu aceite Jesus, eu não posso mudar o meu destino. Mas uma vez que nós aceitamos Jesus, a nossa natureza, ela foi mudada. Amém. Amém. Nós temos o nosso parentesco com a nossa família. Eu tenho a minha ascendência dos meus pais, dos meus avós, eu tenho uma linhagem carnal. Mas essa linhagem carnal, ela vai ser, como é que se fala? Não, cortada a partir do momento que eu aceito Jesus. Eu continuo tendo o parentesco deles, a minha natureza foi transformada. Por quê? Porque o meu destino já não é o mesmo destino da minha família se não aceitar Jesus. É, Deus. A minha família aceitando Jesus, estamos no mesmo barco, mas se eles não aceitam Jesus, eles continuam no lugar deles, mas a minha natureza Aleluia. foi mudada, foi transformada, o meu destino foi transformado, e um dia eu chegarei na glória. Aleluia. Então nós chegaremos lá a partir do momento em que nós decidimos seguir Jesus, Sim, Senhor. né? Então você veja um negócio interessante. Abraão, ele mente, mas ele não confessa. Então o que Deus faz? Deus, ele, por amor a Abraão, ele intervém na situação. Sim, Deus. Então a decisão de declarar, de trazer à luz o pecado de Abraão, não foi dele, foi de Deus. Sim. Então ele deixou passar, Abraão deixa passar essas coisas, e veja o que acontece. Aí mesmo em Gênesis, capítulo 26, versículo 7. Agora já estamos falando de Isaac, seu filho. Gênesis 26, 7. Todos acharam? Gênesis 26, capítulo 26, versículo de número 7. Amém. Ali diz assim: quando aos homens do lugar lhe perguntarem sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Amém? Será que não lembra nada disso? A mesma história, Verdade. a mesma situação, o mesmo medo que o pai tinha. E o interessante é que quando Abraão comete esse pecado, Isaac não havia nascido. Então significa que aquela decisão que você tomou errada muitas vezes antes de você se casar, pode gerar algo nos seus filhos. Então, quando nós trazemos à luz esse conhecimento, você tem que ter no teu coração, falar assim, dá uma voltadinha no teu passado e falar assim, não, aquele pecado pode, atingir os meus filhos. Eles podem vir a cometer a mesma coisa que eu cometi. Então aí, como é que eu posso quebrar essas coisas? Confessando a Deus. Confessando. Amém. Amém? Amém. Quando nós confessamos esse pecado, nós quebramos essa maldição. Né? E o interessante é que as coisas, Deus ele fez a escrita da palavra de Deus com tanta perfeição, que ele mostra exatamente o que Abraão fez e exatamente o que Isaac fez. Interessante isso, né? Para você deixar bem claro para nossas vidas que as nossas decisões não afetam somente a minha vida, afetam também a vida dos meus descendentes. Então existem coisas que eu fiz
ou que eu possa fazer ainda no meu futuro, que eu tenho que pensar 2, 3, 4 vezes antes de cometê-las. É, Deus. Amém. Por exemplo, lá em casa, eu sou o menor de 10 irmãos. Né? Uma pequena família, né? 10 irmãos. Ai, meu pai. Né? Não, eu não posso contar aqueles que vieram e se foram, né? Na realidade eram 12, né? Mas 12 morreram. Você é menor de 12. Né? Então eu sou o menor dos 10 que ficaram vivos. Dos 10 que ficaram vivos, nós temos ali, né, alguns hoje já são crentes, né, e graças a Deus são casados e permanecem casados. Mas antes de serem crentes, tiveram outros matrimônios, outros casamentos e se separaram. Dos 10, somente 2 estão com a mesma esposa. 2. Os outros, todo mundo mudou de esposa, se casou, outro não se casou e está vivendo a vida por aí. Agora eu pergunto para você, por que esses 2 não se separaram? São crentes. Porque os 2 únicos são crentes. Porque uma decisão que nós tomamos afeta uma maldição que está gerando dentro de uma família. Mas a pergunta interessante é o seguinte, por que na minha família tem a questão da separação das primeiras esposas, ou dos primeiros esposos? Se o pai e a mãe não se separaram. Em algum momento da história entrou esse negócio na nossa família. Né? Algum momento entrou essa história e começou a gerar aí entre todos os irmãos. Amém? Cristo é o único que pode interromper esse tipo de coisa. Aleluia. Amém. Cristo é o único que pode mudar o destino de uma família. Aleluia. Amém? Meu irmão, uma vez ele me perguntou, meu irmão que é o primeiro de cima aqui, o Gilson, ele perguntou assim, irmão, como é que se consegue fazer com que um casamento dure tanto tempo? Nós vamos para 28? Casado? Quase 30 anos já junto. Quase nada. Ele me perguntou assim, como é que se consegue? Eu falei, meu filho, isso é só Deus na história. Deus muda as coisas, Deus faz as coisas. E Deus tem um plano e um projeto, né? Quando nós estamos debaixo das mãos dele. É interessante isso, amém, irmãos? Amém. Você veja que, então Abraão, quando não confessa, Isaac continua fazendo a mesma coisa. Mas o interessante é que quando chega na Isaac, Abimeleque olha pela janela, ele olha, diz a palavra de Deus, ele passa um paninho sobre essa escritura, ele fala assim, eu vi você brincando com Rebeca, e ela realmente não é sua esposa, não é sua irmã, ela é sua esposa. Então não era só brincando, eles estavam fazendo alguma coisa que realmente mostrava que ele era seu esposo. Então ele mandou chamar, né, Isaac na sua presença. Isaac falou assim, não, realmente ela é minha esposa. Aí ele fez uma confissão. Ele confessa. Ele confessa, não, eu temi pela minha vida, porque minha esposa é muito bonita, e o povo aqui do reinado de vocês, aqui de Abimeleque, de vocês, poderia matar-me para ficar com a minha esposa. Né? Aí Abimeleque falou assim, isso podia ter trazido uma maldição muito grande sobre as nossas vidas, por tocar a sua esposa, porque qualquer homem se deitaria com ela facilmente, então seria uma mulher muito bonita. Né? Então, por causa disso, eu vou lançar uma lei em todo o território onde é o meu reinado, e ninguém poderá tocar nem você e nem na sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. A confissão, irmãos, traz bênção. Jesus. E diz a palavra de Deus que Isaac foi tão próspero naquela terra como nunca havia sido em outro lugar. Sim, Jesus. Ele plantou 1 e colhia 100. Sim, Deus. A confissão, ele não só traz uma transformação nas nossas vidas, uma transformação na nossa descendência, mas como traz a bênção de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Né? E nós lemos a história de Isaac, ele foi tão próspero naquele lugar como nunca em sua vida. Sim, Deus. Então, a palavra própria que eu quero repassar com os irmãos alguns textos aqui, para você ver que a confissão do pecado, a confissão daquilo que está guardado no nosso coração, as 7 chaves, lugarzinho onde nós não permitimos que Deus penetre, que Deus toque, né? É justamente aí que Deus está esperando entrar. Amém. Porque Ele quer transformar a sua vida, e é isso que muitas vezes no teu coração, na tua vida, está impedindo, né, o crescimento da palavra de Deus na sua vida,
está impedindo o manifestar da glória de Deus sobre a sua vida. Existe um lugar no nosso coração que nós precisamos abrir para Deus. Amém? Amém. Aleluia. Versículo 10, eu só vou ler a confissão de Isaac. Disse assim no versículo 10 do capítulo 26 de Gênesis assim: e disse Abimeleque: o que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e o mesmo ano colheu 100 por um, Glória a Deus. porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Nem era rico, é riquíssimo. Por que aconteceu isso? Porque o coração de Isaac, ele foi transformado. O coração de Isaac teve realmente um arrependimento, confessou o pecado e Deus o prosperou naquele lugar. Provérbios 28, 13. Escute bem, não precisa se procurar. Se vocês quiserem procurar, depois eu passo para vocês. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Glória a Deus. Você veja que coisa interessante. Ele fala que o pecado oculto faz com que você não prospere. Essa prosperidade, principalmente, é financeira. Mas, junto com isso, também vem a prosperidade espiritual. Você veja que Isaac, quando confessa, ele foi próspero financeiramente. E é óbvio, se ele foi próspero financeiramente, significa que Deus estava no negócio. Sim. Amém? Amém. Então isso significa que nós precisamos ter na nossa vida uma consciência de voltar um pouco, né, na nossa vida atrás, rever algumas coisas que nós cometemos, que pode estar impedindo o processo do enriquecimento financeiro, porque significa que se nós estamos enriquecendo financeiramente, significa que estamos sendo alcançados pela bênção de Deus. Amém? Concorda comigo? E se a bênção de Deus está tocando a nossa vida, significa que a presença de Deus está sobre a nossa vida. Amém. Então, uma coisa puxa a outra. É por isso que aqui em Provérbios 26, versículo 28, versículo 13, diz: aquele que esconde o pecado não prospera. Então, isso é uma lei, é fato. Amém? 1 de João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar Amém. os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós fazemos assim: bom, mas é injusto, né, que eu esteja padecendo essas coisas, né, e é uma pessoa que você sabe que não é crente, está prosperando, está vivendo uma coisa boa, né, mas existe uma lei que está sobre as nossas vidas, que não está sobre a vida dele. Para que nós possamos alcançar certas coisas na nossa vida, nós precisamos endireitar as nossas vidas. Nós precisamos confessar aquilo que está oculto, para que Deus possa trazer legalidade de bênção nas nossas descendências. Amém? Amém. Amém. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos encontrar em algum momento da história da nossa vida e que nós precisamos trazer este momento na nossa consciência e nós sermos realmente justos diante de Deus e falar assim: não, Senhor, eu fiz aquilo, eu cometi aquilo porque eu não conhecia o Senhor, ou se já conhecia o Senhor, fala: Senhor, perdoa porque eu cometi certas coisas e eu não quero que isso passe para a minha descendência. Então o momento de abençoar a sua descendência é agora. Você precisa mudar. Porque se não há mudança no seu comportamento com Deus, significa que os teus filhos viverão da mesma maneira com Deus. Mas se nós temos um comportamento diferente para com o Senhor, de confiança, de liberar a nossa vida para Deus, significa que Deus vai derramar algo sobre a minha vida que vai afetar a minha descendência. Amém? É aquilo que eu sempre falo: nunca deixar que o nosso passado afete o nosso presente, para que o nosso presente seja transformado e transforme o nosso futuro. Nós precisamos mudar essas coisas, nós precisamos ser transformados por Deus, né? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos, para trazer à luz, né, aquilo que está impedindo a felicidade na nossa vida. A felicidade não é só dinheiro. O dinheiro não traz felicidade para ninguém.
Concorda comigo? Então, será, pastor? Né? Aí eu olho para assim, você pode ver assim, os milionários, né, de Hollywood, por exemplo. Aí você vê a fulano de tal, né, se suicidou. Por quê? Porque estava estressado, porque estava, né, depressivo, né, tomava remédio assim, assim. Mas o homem não era milionário? Riqueza não traz felicidade para ninguém. Verdade. A riqueza pode trazer conforto para nossas vidas, com certeza. Mas é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. É pecado almejar ter uma boa vida? Não. Deus promete isso na palavra. Né? Agora, o problema é quando nós colocamos Ele no lugar de Deus. Aí o negócio torna para o nosso lado. Né? Porque muitas vezes Deus não libera a riqueza para mim e para você, porque Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes você pode se pensar assim, se eu tivesse hoje, vamos dizer assim, 12 milhões de dólares na minha conta, eu compraria uma casa lá no lugar tal, né? Daí você começa a fazer aquele plano, né? Falar, não, se eu tivesse esse dinheiro eu ia para o Brasil, ia lá naquele lugar lá onde só tem casa rica, só mansão, compraria uma casa lá, aí lá no finalzinho do teu pensamento você fala assim, peraí, mas se eu fizer tudo isso, como é que eu faço? Lá será que tem igreja? Será que eu vou ter tempo? Eu acho que não, eu acho que não precisa mais, eu já consegui, né, aquilo que eu queria. Então você vê que quando você faz um plano para a tua vida, veja se Deus está incluído nesse lugar. Glória, aleluia. É muito simples você ver quando você não está preparado para ter 1 milhão de dólares, 10 milhões de dólares na tua conta. Porque quando você faz um plano, veja se Deus está incluído ali. Sim. Veja quanto tempo você vai ter para gastar com Deus. Jesus. Né? E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Né? Eu sempre brinco com os irmãos, pastor, por que você está tanto precisando aqui no Japão? Será que não conseguiu dinheiro ainda para você ir embora? Eu acho que se tivesse conseguido dinheiro para ir embora, eu não estaria aqui. Né? E como Deus tem um plano na nossa vida, Ele vai deixando as coisas conta-gota. Eu falei, não, vamos deixar dessa maneira, porque se eu derrubar tudo a herança que eu tenho para você, você pega ela, vai embora para o Brasil, para a Bolívia, né? E o plano que eu tenho na tua vida aqui no Japão já era, né? Então tu vai ter que viver assim mesmo, ó. Vai guardando aos pouquinhos, né? Deus, eu vou te abençoando, Deus vai liberando uma coisa, Deus vai liberando as outras, né? Enquanto isso a obra de Deus está sendo feita. Mas é verdade, é bem claro que se eu fosse embora para o Brasil, para a Bolívia, é óbvio que eu estaria trabalhando na obra, né? De uma maneira ou de outra eu estaria envolvido com a obra de Deus. Isso não pode ser mudado na minha vida, né? Mas isso só vai ser deixado para quando Deus, né, liberar as coisas. Amém. Pastor Ana está sendo liberada, né? Eita, glória. As coisas foram se encaixando, o horário foi, né? E de repente ela agora, mês que vem, ela está, né? Já deu já $1 milhão de dólares na conta dela, já está tranquila, né? Ainda vai lá viver com os seus, né? Mas vai deixar uma saudade, um buraco muito grande para nós aqui, que isso, né? Eu não quero nem pensar ainda, deixa para depois isso aí. Não, mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que há uma felicidade, uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida, liberada por Deus. Mas existe uma coisa, que quando Deus libera uma bênção para a nossa vida, né, nós temos um acusador que ele pode bloquear essa bênção no meio do caminho. Já entenderam isso? Deus libera a bênção não chega. Daniel orou por uma resposta, né? E de repente o anjo desce, e o principado daquela região onde Daniel estava, da Babilônia, não deixou o danado, o abençoado do anjo chegar, né, com a resposta. Né? Quando ele chega com a resposta, primeiro ele tem que voltar a pedir ajuda. Falou, o negócio é o seguinte, Miguel, vão comigo, porque o negócio está bravo lá embaixo. Aí o Miguel desceu, abriu o caminho, ele desceu, chegou, né, eu acho que tudo arrebentado, mas chegou lá na presença de Daniel, né? Aí Daniel olha para ele assim, chegou agora. Eu falei, Daniel, o dia que você orou, olha o que Deus está falando para você, o dia que você orou, eu já liberei a bênção. Amém. O dia que você orou, eu saí com a resposta, mas não deu. O príncipe desse lugar não deixou eu passar. Eu tive que chamar ajuda ali, o Miguel veio, me ajudou, passei, agora estou aqui, a resposta é essa. Glória a Deus. Então eu falo para você, o dia que você pediu uma bênção para a tua vida, Deus liberou a bênção na tua vida. Só que Satanás, ele tem legalidade de bloquear isso se você não confessou.
Se você não confessa aquilo que está impedindo a tua vida de crescer, e seja qual for o aspecto da tua vida, ou o lugar da tua vida que ainda não cresceu, quando você confessa isso, não pode o inimigo segurar aquilo que Deus já liberou. Uma palavra de bênção foi liberada nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não recebemos as bênçãos, porque nós tem ainda algo na nossa vida que está bloqueando, está impedindo que essa bênção chegue nas nossas mãos. E muitas vezes nós pensamos assim, mas será? Mas é isso mesmo. Você não sabe, por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, lá em Efésios, nas regiões celestiais. Aí nós vamos entender o que é regiões celestiais, é onde acontece a batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas pensam em regiões celestiais, é o lugar onde está o trono sentadinho, uma bênção de lugar, não é? Aquelas árvores, aquelas coisas, tudo bem lindo, bem bonito, bem tranquilo. E na realidade não é, é o trono de Deus, onde Jesus está sentado acima de todas as coisas, né? E nós estamos assentados em Cristo Jesus naquele lugar, e ali onde o nosso espírito, não é você em carne, é o nosso espírito, trava uma luta no mundo espiritual para que as bênçãos de Deus cheguem à nossa vida. Amém? Você em espírito está sentado em Cristo Jesus, porque a palavra de Jesus, que tudo aquele que nasceu de novo está sentado em Cristo Jesus, naquele lugar. E naquele lugar nós temos autoridade no mundo espiritual para fazer com que as coisas sejam modificadas no mundo natural. Amém? Esse é um tema que nós podemos falar para outro dia. Hoje nós vamos chegar aqui uma palavra importante para mim e para a tua vida. Confissão. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Amém? Amém. Pode parar para mim, né? Eu quero chamar a irmãzinha aqui e a irmã Ana também, eu quero orar por você.